Deu ruim aí pro Malafaia, hein? Esse pessoal aí ficou anos e anos e anos enganando as pessoas sem jamais serem confrontados. Agora eles estão com dificuldades, que a narrativa fake deles está caindo e que as pessoas estão abrindo os olhos e os confrontam com as mentiras que eles fazem. O Malafaia fez um vídeo repleto de fake news para tentar defender o Bolsonaro no caso das joias. Eu não entendi, o Bolsonaro tá pagando o Malafaia para ser advogado dele? Ó, vou falar um negócio, se comparar o Malafaia com o Ossef, e ver o documento que o Ossef fez para tentar defender o Bolsonaro e o vídeo do Malafaia, eu falo, os dois são repletos de fake news, mas o Malafaia pelo menos tem argumento mais inteligente com o advogado do Bolsonaro. Então, Bolsonaro, tá perdendo aí um bom advogado, viu? Se continuar aí com o Ossef, a coisa vai ficar pior ainda. Ó, eu vou te mostrar aqui um trecho do vídeo do Malafaia e as fake news dele, porque as fake news do Malafaia estão reverberando aí no mundo evangélico, no mundo gospel. Os evangélicos aí, os crentes estão acreditando no que o Malafaia fala. Muitos acreditam. Gente que não gosta do Malafaia vê o vídeo e acaba acreditando, porque ele tem uma capacidade de argumentação melhor que a do Ossef, viu? Bem melhor. E ele não tem, assim, escrúpulo nenhum em pegar a verdade e fazer assim, cortar a verdade, torturar a verdade para que caiba ali na narrativa dele. Eu vou mostrar aqui alguns trechos. Antes, eu peço aí sua inscrição no canal, enquanto estou selecionando aqui. Quanto mais inscritos, mais a gente consegue levar a verdade para as pessoas, que agora a gente está num momento decisivo no Brasil, em que agora a esquerda está no governo e a extrema-direita está desesperada para retomar a teta que eles perderam, a mamata que eles perderam, então eles estão disseminando fake news como nunca contra o governo. Então, peço sua inscrição no canal. Ó, aqui Malafaia, né, pastor Malacheia, ó, um trechinho dele aqui, vamos lá. Teve nenhuma questão escusa do presidente ou Michele esconderem joias ou alguma coisa e não colocar no acervo. Essa aqui é a primeira verdade. Agora vamos para o fato das joias retidas na... Peraí, ele tá mentindo. As joias entraram no Brasil sem serem declaradas. O assessor do ex-ministro Bento Albuquerque, ele entrou na filinha ali de nada a declarar. Como é que eu não estava escondendo? Ele estava escondendo sim. Assim como as joias que dizem que é 400 mil, que custa mais de 1 milhão, as joias que o Bolsonaro conseguiu meter a mão grande, viu? Ele entrou sem declarar, porque ele sabia que seriam barradas. Sabia que era crime tentar incorporar aquilo ao acervo pessoal do Bolsonaro. Tem dois acervos, o público e o pessoal. Seria crime, viu? Seria crime. Seguindo aqui com o Malafaia. Vamos lá, Malafaia. Primeira verdade. Agora vamos para o fato das joias retidas na Receita. O ministro do presidente Bolsonaro das Minas e Energias veio de um evento na Arábia Saudita e trouxe presentes. Quando chegou na Receita Federal de Guarulhos, parte ficou retida e parte foi liberada. Mentira. Eles entraram sem declarar nada. O assessor lá do ministro foi pego lá no raio-x, ou seja, selecionaram ele aleatoriamente para fazer o raio-x e encontraram 17 milhões em joias. O outro que estava com joias aí, que a mídia diz que custa 400 mil, mas custa muito mais, ele passou e não foi revistado. Depois que ele passa na revista da Polícia Federal, não pode chegar, pegar ele lá no estacionamento e falar, pegamos seu amigo, queremos você também. Não pode. Então ele já tinha passado, ainda mais alguém que estava junto com o ministro. Tem fontes dizendo que algumas das coisas estavam na mala do ministro. Tá. Como não foram liberadas, aí o Bolsonaro conseguiu colocar no acervo pessoal dele, que é o que ele queria. Ele meter a mão na propina, que se vai para acervo público não é dele, ele é da União, ele não mete a mão na propina. Vamos lá, seguindo aqui com o mentiroso compulsivo. Foram vários ofícios, mas um só bastava. Um ofício do ministro ao secretário da Receita Federal. E eu vou ler o final, o que essa imprensa canalha esconde. Considerando a condição específica do ministro representante... Eu vou ampliar aqui, dá para ampliar aqui no YouTube, para ver se dá para você também ler o que está lendo o Malafaia. Vamos lá. Do senhor presidente da República, a inviabilidade da recusa ou devolução imediata de presentes em razão das circunstâncias correntes e os valores históricos, cultural e artístico dos bens ofertados, faz-se necessário e imprescindível que seja dado ao acervo legal adequado. Ninguém está pedindo nada para o presidente particular, é pro acervo. Esse documento derruba qualquer conversa fiada. Agora eu vou lembrar. Tem um problema, ele vai cair em contradição já. Tem um problema. Ele usa uma lei, um número de leis, você vai dar um Google, você vai lá ver o número da lei, a lei trata do acervo privado do presidente. Eu falo, ninguém está pedindo nada para o presidente. A carta do ministro está literalmente pedindo para o presidente.
Senão ele falava, ó, vamos colocar aqui no acervo público, aí não tem que pagar imposto nem nada, ia demorar. Segundo o próprio fiscal da Receita Federal, ele deu entrevista no Globo News, ele falou, ó, se falassem para incorporar no acervo público, mesmo a joia tendo retido e tudo mais, ia demorar uns 6 meses aí o procedimento para que as joias fossem liberadas. Se tivessem declarado as joias já no começo, ó, estamos aqui com um presente, acervo público, as joias eram liberadas em tempo recorde, era muito rápido para liberar. Mas como foram retidas, uns 6 meses ia demorar, mas serão liberadas. Vai para o acervo público, é da União. Mas aí o Bolsonaro não mete a mão na propina. Aí não tem como, né? O cara corrupto, ele quer meter a mão na propina. Vai ficar, tá lá, imagina, você recebe lá, alguém recebe lá 17 milhões em propina, vamos supor que não fossem joias, fossem barras de ouro. Aí ele fica olhando assim, tem um vidro entre ele e a barra de ouro, ele não pode tocar no ouro. Não adianta, né? Não é propina, não adianta. Então, como era propina, ele queria meter a mão. Aí o Malafaia pega o que tá escrito e ele mente. Você vê o nível do Malafaia, tá? Mas vai piorar o nível dele. E o pior, o pessoal acredita no que ele fala. Vamos lá, segue aí o mentiroso compulsivo, vamos lá. E avivar a memória dessa imprensa bandida. Em 2016, foi descoberto um cofre em nome da ex-mulher de Lula e do filho, onde tem lá, onde foi achado lá, tá? Obras de artes e joias. Fizeram um banzé. O presidente... Olha só o que ele mostrou aqui, Malafaia. Ele mostrou notícia de quando a Lava Jato descobriu, até que é foto, ele não mostrou a foto inteira, eu mostro aqui pra você, ó. O tal do crucifixo e presentes que eram do Lula antes dele ser presidente. Boa parte, quase tudo que descobriram ali que era, nossa, era antes o Lula ganhou antes de ser presidente. Tanto é que os procuradores da Lava Jato, eu mostrei aqui a Vaza Jato que trata desse caso. Os procuradores da Lava Jato na época, nossa, que escuro de repente, eles falaram, pô, vai dar prisão em flagrante do Lula, vão dar duas bombas na mídia, primeiro a apreensão disso, e daqui a alguns dias a gente já pede a prisão, já vou acertar com o Moro, já iam combinar com o Sérgio Moro para fazer a prisão do Lula em flagrante por causa do crucifixo. E aí descobriram que o crucifixo era do Lula. Esses dias eu falei aqui a informação errada, eu falei, olha, tinha uma foto do Itamar Franco com o crucifixo, que os procuradores da Lava Jato falaram, era montagem a foto, caímos numa montagem. Não era montagem a foto, não. O Itamar Franco foi visitar o Lula em 2006 e o crucifixo estava lá no gabinete do Lula. E aí ele sentou na cadeira de presidente Itamar Franco, sei lá, ficou com saudade, sentou lá, alguém tirou uma foto e tiraram foto dele também em pé lá junto com o Lula. E o crucifixo atrás. Aí cortaram a foto para colocar só o Itamar na foto com o crucifixo e falar, ó, tá lá desde 1993, quando o Itamar era presidente, o Lula roubou. Já foi provado que não. Mas o Malafaia tá requentando a fake news que eu tô falando aqui, ó, faz uma semana. E isso no submundo lá em Chernobyl, isso tá uma loucura. Uma loucura, tá todo mundo acreditando. Então ele requenta a fake news sobre o Lula pra falar, ó, tá vendo, tá vendo? Aí ele vai cair em contradição já já. Vamos lá. Obras de artes e joias. Fizeram um banzé. O presidente veio, né? O Lula veio e disse, eu estou preservando conforme a lei 8.394/91. Acabou a conversa. Por algum acaso, vão pedir a Lula para mandar o cofre com joias e obras de arte? Que conversa bandida é? Não tinha obra de arte, tudo que tinha lá era do Lula. Não era presente para o presidente da República ou para a União, não. Era do Lula antes de ser presidente, tá? Ninguém estava escondendo nada, nem o ministro está aí a prova do ofício. Agora... Aí ele usa ofício que pegou a lei que o Lula, quando recebia com uma bola, uma camisa, uma coisa assim, usa essa lei para ir para o acervo privado. Aí ele pega a lei, que é a mesma lei que o ministro usou, para que... E a gente não tá falando de bola, não sei o quê. Ele pega as joias que já eram do Lula, para misturar com a lei que o Lula usava para ficar com os presentes que eram pessoais de quando ele era presidente, uma caneta, uma bola, uma camisa com o nome Lula, presente que alguém dá pro Lula, não para a presidência da República, para falar, olha, tá vendo? O Bolsonaro pode ficar também. A mistura que ele faz, tá? E o pior é que isso vai custar caro aí pro Malafaia, viu? Vai custar bem caro, vamos lá. Do jornalismo bandido do Grupo Globo. Olha aqui, olha o Jornal Globo. O governo inclui 4 presentes sauditas em acervo no dia em que ex-ministro voltou de viagem. Joias ficaram de fora, insinuando como que se o ministro, é para dar a entender, deixou uma coisa de fora. O inescrupuloso jornalista... Não é insinuando, não. Ele literalmente entrou com as joias sem declarar. Ele declarou presentinho de que não vale nada. Ó, recebi dos árabes 4 presentes, não vale nada. É as joias que eram propina, não declarou. Não é insinuação, não. É afirmação. É fato. Bandido, as joias
ficaram de fora porque foram retidas pela Receita Federal. Não foi para o arquivo do presidente. Esse arquivo do presidente, ele pode doar, vender e deixar como herança. E para vender, quem tem a preferência... Pronto, já o nível de canalice subiu assim, saiu da tela o nível de canalice, não dá mais. Ele defende que o Bolsonaro fique com a propina, para que ele possa vender e deixar como herança para os filhos bandidos dele, ou ele pode fazer o que quiser com as joias. Quer dizer, ele defende que fique assim. Ele fala, a mídia está em cima, não está, é fato. Esse é o Malafaia. Aí começou a ser exposto, as pessoas começaram nas redes sociais falar um monte do Malafaia, porque o cara é criminoso. E aí, o pessoal começou a publicar isso aqui, ó. Faz o L Malafaia. Aí tá aí os dois bandidos na cadeia, ó. Malafaia defendendo Bolsonaro ladrão no caso das joias, ó. Quem quiser pausa aí para ler. No caso da joia, ainda disse que é perseguição por parte da imprensa. Agora tenho 1000% de convicção que na corrupção do Jair nunca houve governo. Tá, aí vem muita gente lembrando aqui do Malafaia com bandidos condenados por corrupção. Esse é o tipo de amigo da Malafaia, gente bandida. Inclusive, Eduardo Cunha se deu mal, né? O Sérgio Moro deu uma mamata para Eduardo Cunha, como todo mundo que fazia delação na Lava Jato, todo mundo que contratava advogado que era sócio da esposa do Sérgio Moro, ganhava uma mamatinha lá na Lava Jato. A primeira foi que o Sérgio Moro liberou quase todo o dinheiro que o Eduardo Cunha roubou para ficar com a esposa dele. Essa é a primeira mamata. Segunda, não prendeu a esposa do Eduardo Cunha. Ficou com o dinheiro roubado e não foi presa. Só foi preso o Eduardo Cunha. Não foi atrás da filha dele também, que ficou com boa parte do dinheiro que o Eduardo Cunha roubou. Tá. Aí ninguém sabia até agora. O Sérgio Moro e os bandidos lá da Lava Jato deixaram o Eduardo Cunha ficar com 8 carros de luxo que ele comprou com dinheiro roubado. Aí o que aconteceu? Agora mudou o juiz da Lava Jato, entrou um juiz que... O apelido desse juiz faz o L. Quer dizer, entrou um juiz aí que vai pegar os lavajatistas antigos. Aí o juiz chegou e falou, peraí, não, aprende os carros do Eduardo Cunha. Quer dizer, qualquer que seja o acordo que fez o Eduardo Cunha com o sócio da esposa do juiz, Sérgio Moro, já foi desfeito agora, que o juiz novo da Lava Jato falou, ó, vai perder os carros já vai começar a ter bloqueio aí, ir pra cima desses bandidos que fizeram acordo com Sérgio Moro, com a Lava Jato, com o Deltan, a coisa vai ficar ruim pra eles, viu? Prepara, viu? Teremos muitas novidades quanto a isso. E aí, começaram a expor o seguinte, pegaram matérias da mídia que não tinham sido destaque nos últimos anos para falar o seguinte, você sabia que mais de 10% da verba da SECOM, Secretaria de Comunicação, hoje no governo Lula é o Paulo Pimenta, no governo Bolsonaro era o Weingarten. Só bandido naquele governo. Tá, mais de 10% de toda a verba de publicidade foi paga em canais minúsculos de igrejas evangélicas que depois ficaram pedindo voto pro Bolsonaro? Eu vou te dar aqui. Olha só. Só o canal da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a Record, ganhou entre 2019 a 2021, não está contando o último ano do governo. Aliás, a SECOM do Paulo Pimenta tem que fazer uma investigação urgente quanto a isso. 57 milhões para a Record. E aí a Igreja Universal estava fazendo o quê? Assediando as pessoas para votarem no Bolsonaro. Quem não fazia campanha e votava no Bolsonaro era expulso das congregações. Lembre-se disso. Aí vamos lá, outras igrejas aqui que o governo Bolsonaro pagou dinheiro. Isso tudo começou, aí quando pegaram as datas, viram o seguinte, teve uma reunião de líderes evangélicos com o Bolsonaro, que foi organizada pelo Malafaia. Ele organizou a reunião. Ele levou esses líderes que ainda não conheciam o Bolsonaro, alguns não conheciam o Bolsonaro pessoalmente. Depois da reunião começou a jorrar dinheiro, jorrar grana pública em comercial para esse pessoal. Aí vamos lá. Aqui, peraí, não abriu aqui, vamos lá. TV Sara Nossa Terra, 3 milhões e 600 mil reais. Você já ouviu falar desse canal de TV? Qual você acha que é a audiência desse canal de TV? Vou falar, o Plantão Brasil tem 60 milhões de visualizações por mês. Eu tenho certeza que eu tenho mais audiência que essa TV. Eu nunca ganhei 3 milhões e 600 mil reais do governo, viu, em publicidade. Valeria mais pagar aqui no Plantão Brasil do que pagar numa TV que ninguém assiste. Tá, 3 milhões, vamos lá, uma TV que ninguém nunca ouviu falar. Rádio Guaíba, mais de 100 mil. Vamos lá, Assembleia de Deus, na Rede Boas Novas. Já ouviu falar da Rede Boas Novas? Nem eu. 472 mil. Esses 472 mil é só até 2020, depois não tem mais dados. Pode ter muito mais. Por quê? Porque em 2021 e 2022 é que começou a explodir. Por isso que não tem os dados ainda de 2022, que aí é quando explodiu de publicidade. O Bolsonaro viu que tinha a chance do governo dele sair e começou a explodir dinheiro.
Aí, Renascer em Cristo, a Igreja Renascer em Cristo, Fundação Evangélica Trindade, é o nome do canal, 402 mil. Aí uma outra igreja que tem uma TV, que só pega em uma cidade, R$1.500, pouquinho, até 2020, pouquinho. Tá, só que aí em 2021 começou a jorrar muito dinheiro. Essas igrejas juntas, que receberam toda essa bagatela aí, quando eu era pequeno eu usava bagatela para falar que é muita grana, depois alguém disse que bagatela significa que é pouco. Bagatela é muito, é pouco, mas me confundiram agora. Tá, que receberam essa fortuna aí, deviam R$194 mil para a União. Então a União paga publicidade, milhões e milhões e milhões em publicidade, para uns canaizinhos de TV que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém assiste essa porcaria. E ainda, eles deviam. E aí sabe o que aconteceu? Esses dados, a maioria desses dados são até o final de 2020. Só o da Record, que está atualizado até 2021, e o da Sara Nossa TV, que são os maiores. Sabe o que aconteceu depois? Em 2021, em maio, o Bolsonaro perdoou 1 bilhão e 400 milhões das dívidas dessas igrejas, inclusive do Malafaia. Tudo isso depois de reuniões que o Malafaia organizou. Esse é o tamanho do apoio pago, viu? Então o Bolsonaro paga o Assef, sei lá, sabe-se lá como, mas o Malafaia a gente já sabe como está sendo pago aí o advogado do Bolsonaro. Não é advogado nos autos do processo, mas é advogado aí do Bolsonaro, utilizando inclusive de fake news. O Malafaia que durante o processo eleitoral fez de tudo para ser preso, porque ele sabia que se ele fosse preso, ele e aquele pastor lá, o André Valadão, que é chamado de André Viadão por uns aí, tá? Os dois queriam ser presos para quê? Para virar todos os evangélicos, inclusive os que não gostam dele, contra o Bolsonaro. Só que o Alexandre de Moraes teve paciência e não prendeu. Aí quando passou a eleição, o Malafaia calou a boca, você viu? Aí ele fazia uma crítica aqui, outra ali, ele falou que era contra o golpe, ele começou a falar que era contra. Porque quando ele viu que ia dar errado, ele falou, peraí, eu vou ser preso se eu continuar, agora eu vou ser preso mesmo. Passou a eleição, ferrou. Aí agora tá aí disseminando fake news, que ele sabe que é o seguinte, se disseminar fake news contra o Alexandre, o TSE, ou as urnas eletrônicas, ou o ministro do STF, cadeia. Disseminar fake news contra o Lula, dane-se. Você pode ver que quando é contra o Lula, ou seja o Alexandre, ou qualquer ministro do STF, tá assim, ó, não vi, não ouvi e não vou falar nada. Percebeu isso? É. Tá aí, ó. Desmascarado, mas aí exposto o crime. Agora você já sabe como é que tá sendo pago o Malafaia, viu? Compartilhe o vídeo aí e vamos continuar indo pra cima dessa bandidagem. Falou!